Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à quarta sessão do nosso ciclo de debates. Todas as conferências anteriores estão disponíveis no canal do Unesco no YouTube. Hoje, comemoramos o Dia do Professor. Com o debate desta noite, o Unesco rende suas homenagens aos professores de uma forma geral. E é você que está presente conosco. Essa é uma iniciativa do Unesco, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Há 33 anos contribuímos para o desenvolvimento da saúde coletiva, da saúde pública e do SUS em nosso país. Queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, curtir, clicar no sinal de positivo. Aprendi isso esses dias. Isso permite aumentar a visibilidade do ciclo de debates Viva Unesco nas redes sociais. Mas, além disso, visite, leia e conheça as razões dessa iniciativa. Há 3 meses, desde julho deste ano, logo após o 5º Congresso Paranaense de Saúde Coletiva, Saúde Pública, realizado em plataforma virtual e que teve 800 congressistas participantes, 600 deles em 25 minicursos, em conjunto com a 5ª Mostra Paranaense de Pesquisa e de Relatos de Experiência, que também contou com centenas de participantes, cerca de 400 trabalhos. E o 5º Prêmio Inova Saúde Paraná, que premiou 28 dos melhores trabalhos. Um evento, portanto, sucesso, bem-sucedido em termos de público, em termos de conhecimento científico, mas um fracasso do ponto de vista financeiro. Nós terminamos o evento com o Unesco insolvente e para fechar as suas portas. Decidimos, então, graças à dedicação de uma pequena, mas aguerrida equipe de voluntários, lançar um plano de recuperação financeira e de reestruturação da entidade. A campanha SOS Unesco, da qual este ciclo de debates faz parte. Visite o nosso projeto no endereço que está sendo divulgado durante a conferência de hoje. Não se trata de mais uma campanha de doações. Estamos, sim, oferecendo a possibilidade de inscrições e patrocínios nos eventos do próximo ano, com preços em várias faixas e com descontos de até 100%. Além de uma campanha de novas associações para renovarmos a entidade e a sua diretoria, a ser eleita em 30 de novembro, data de que comemoraremos 33 anos de existência do Unesco. Se a campanha não tiver sucesso, decidiremos pela dissolução da entidade e encerramento das suas atividades, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada agora em setembro. Mas com seu apoio e participação, estamos confiantes que os congressos, as mostras de pesquisa e de relatos de experiências exitosas e o Prêmio Inova Saúde Paraná terão continuidade. Hoje, dando seguimento ao ciclo de debates, contamos com a participação de uma convidada especialíssima, a professora Ana Maria Malik. Além de professora, é médica pela Universidade de São Paulo, fez o mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, fez o doutorado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, é professora convidada da Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho da Associação Latina para Análise dos Sistemas de Saúde. Também é professora titular da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o GV Saúde, importante setor, unidade da Fundação Getúlio Vargas, que promove muitas coisas durante o ano todo. É também diretora adjunta do Programa de Administração Hospitalar e de Sistema de Saúde, o PROASA. A professora Ana Malik vai conversar conosco sobre um tema que para muitos pode ser novidade. Para mim, pelo menos, é
compliance nas organizações de saúde públicas, privadas e do terceiro setor, antes, durante e depois da pandemia. Seja bem-vinda, professora Ana Malik. Estamos honrados e felizes por contar com seu apoio e participação. Temos um copo d'água sobre a mesa, o que, segundo o saudoso professor Carlos Gentili de Mello, é a garantia de que teremos mesmo uma conferência. A nossa equipe de apoio direto atrás do palco, formada pelo Ivan, pelo André, pelo Henrico, está a postos. Os interessados em fazer perguntas podem enviar-nos pelo chat do canal do Inesco no YouTube, que está transmitindo ao vivo este evento. Após os 30 minutos de exposição da professora Ana, a conferência continuará com um bloco de perguntas e respostas de igual duração. Fique à vontade, Ana. O microfone e a câmera são seus. Muito obrigada. É um enorme prazer estar em Curitiba, eu acho, teletransportada, e na companhia do meu querido amigo Márcio José de Almeida, com quem eu convivo faz alguns anos, embora com muita frequência à distância. Às vezes a gente mantém amizades basicamente porque elas são amizades, por nenhum outro motivo. E eu me senti absolutamente provocada quando o Márcio me convidou para participar desse movimento Viva Inesco, e aí, ainda com esse tema, que é um tema mais ou menos da hora, né, na área da saúde, porque na sociedade como um todo, o compliance já aparece faz alguns anos. No Brasil, ele chegou um pouco mais tarde, mas, de qualquer jeito, é importante a gente perceber que, quando um tema é novo, se é que é para ele entrar na moda, muita gente vai começar a usar a palavra compliance e vai usar assim à toa. Então, eu achei super oportuno o convite para falar um pouco sobre isso. Se isso vai acontecer nas organizações de saúde, se aconteceu antes, se está acontecendo durante, se vai acontecer depois da pandemia, seja isso quando for, a gente vai ver, porque o futuro a gente pode até ajudar a construir, mas a gente tem que pensar em como esta coisa pode funcionar. Então, a primeira coisa é pensar nas questões de o que é compliance e o que é ética, porque são dois assuntos que, de uma maneira ou de outra, se encontram. Eu ouvi outro dia uma discussão interessante falando que compliance é o que deve ser feito e ética é o que pode ser feito. A palavra ética, eu diria, no Brasil, tem sido mais a palavra, mais o conceito do que a palavra, muitas vezes muito maltratada. Mas compliance vira uma norma e aí, por isso, traz diretrizes um pouco mais claras. Tanto que o verbo em inglês, to comply, significa cumprir ou até acatar. Acatar é mais do que cumprir, né? Então, acatar significa, primeiro você ouve, depois você aceita e depois você cumpre. É quase um dos preceitos do saber viver, que está na moda hoje em dia. Eu achei interessante, eu não tinha pensado nisso até hoje, 10 minutos atrás, mas quando o Márcio fez a apresentação do movimento Viva Inesco, ele fez, de fato, um disclosure, né? Ele contou a situação do Inesco, ele contou
por que, por exemplo, está faltando dinheiro, ninguém sumiu com esse dinheiro, nem o colocou em lugares menos recomendáveis, mas o Unesco está precisando da participação de todos. E isso foi colocado com uma grande transparência. Isso tem a ver com mais um dos termos que tem a ver com compliance, que é o disclosure, que é abrir o que está acontecendo. No fundo, quando a gente fala em compliance, o que a gente pretende fazer é criar um ambiente e uma cultura de cumprimento para marcos regulatórios e normas relacionadas a princípios e valores. Ou seja, o compliance não necessariamente é o mesmo em todos os países do mundo, não necessariamente é o mesmo em todas as sociedades ou em todas as áreas do conhecimento. Agora, por exemplo, hoje em dia, quando a gente vê tantas pesquisas que estão sendo feitas por conta dessa história da pandemia, para vacina, etc. Então, com muita frequência, a gente não fica sabendo como vão os ensaios clínicos para testar determinado medicamento ou para testar determinada vacina. Mas hoje, concretamente, em outubro de 2020, o mundo inteiro está preocupado com a produção dessa vacina. Então, os ensaios clínicos passaram a ser objeto de muita preocupação. E por mais que algumas pessoas fiquem preocupadas, se uma ou outra pessoa tem efeitos colaterais com relação a estarem recebendo a vacina, no mínimo, compliant, mostrar que está acontecendo problema, que não estamos navegando em céu de brigadeiro, por mais que esse seja o desejo de todos, já que era para ilustrar de uma maneira ou de outra essa conversa de hoje com a pandemia. Então, compliance com as regras, com as boas normas de pesquisa científica e pesquisa clínica, contar o que está acontecendo, porque, afinal de contas, quem está se submetendo a receber a vacina são voluntários. Agora, é importante retomar o conceito que eu trouxe há minutos, dizendo que tem a ver com o cumprimento de marcos regulatórios e normas relacionadas a princípios e valores. Quer dizer, deveria fazer parte da educação de todo mundo o valor da honestidade, o princípio na área da saúde de primeiro não fazer o mal. Às vezes não é isso que acontece. Eu, como sou professora, eu tenho a experiência de tentar conversar muito com pessoas. Eu falo bastante, mas eu juro que eu ouço também. E, às vezes, eu ouço coisas que me deixam muito preocupada. Por exemplo, as pessoas esquecem que, no âmbito do sistema de saúde, no âmbito do SUS, no âmbito de pensar em saúde, o que importa mesmo é a saúde do cidadão, e não a sua doença. E não como eu vou poder, por exemplo, monetizar a doença. Então, na nossa área de saúde, compliance tem a ver com a preocupação, acima de tudo, com a saúde. E isso é um negócio muito interessante, porque a gente esquece que saúde é o que interessa em última instância. E a gente não necessariamente comunica o que está fazendo para o paciente. E aí, assim, quando a gente discute, por exemplo, ensino na área da saúde,
a gente pode estar falando de uma série de coisas sem lembrar que tem muita coisa que está além da área técnica. Por quê? Porque, na verdade, o compliance tem a ver com comportamento. Então, a gente quer que as pessoas tenham um comportamento correto, ético, que não necessariamente seja, então, apenas o legal, apenas o compromisso com a lei, mas sim com o bem maior, com o não usar coisas desnecessárias para não desperdiçar um recurso tão valioso e tão escasso que nós temos no saúde, na saúde. Hoje em dia, já que eu estou trabalhando, então, no âmbito das organizações, existe uma questão que se discute, que é o que faz com que as organizações tenham valor. Então, não era o exemplo que eu tinha pensado usar, mas vou usar o do Unesco. E aí, assim, as organizações podem ter ativos tangíveis, como o seu prédio, como a sua frota, mas elas também têm ativos intangíveis. E os ativos intangíveis de uma organização estão ganhando o seu valor, estão ganhando espaço a cada ano. Quer dizer, em 1982, o tangível era praticamente, diz a literatura, 80%, 60%, 70%, desculpa, do que se valorizava numa organização. Então, você via um prédio, etc. A partir de 2015, o intangível passou a ser muito mais forte. Eu não estou nem falando de marcas, mas eu estou falando que hoje, 2020, muitas empresas, muitas organizações estão deixando de lado a ideia do seu prédio físico para trabalhar o conceito dos cérebros que elas têm por trás, da credibilidade que ela tem por trás. E isto da onde se obtém a credibilidade e, a rigor, o cérebro? Na verdade, isso vem das pessoas. E quando a gente fala em compliance, quem cumpre ou não cumpre, quem comply ou não comply, são as pessoas. Então, o conceito de propriedade não é mais o mesmo. Ninguém possui os seus trabalhadores. Você pode comprar o seu trabalho por determinado tempo e com determinado grau de compromisso, mas você não necessariamente possui a sua compliance. Então, é claro que nessas condições o risco aumenta na mesma proporção. Tem um exemplo que também é muito atual, muito da área da pandemia, em que se viu em março, abril, dependendo do país, ou dependendo do estado no Brasil, a grande homenagem que se fez aos profissionais de saúde, porque eles estavam se dedicando, assim como estão até hoje, para cuidar das pessoas com Covid e com das pessoas sem Covid também. Agora, aí o que seria mostrar compliance de fato, por parte da sociedade ou dos empregadores? Reconhecer, de fato, o trabalho desses profissionais. E muitas vezes, os aplausos, as serenatas, não são reconhecimento de fato, né? Então, quando se via, por exemplo, que as pessoas queriam se dedicar mais, mas não dispunham de equipamentos de proteção individual, por exemplo, estava havendo uma não compliance com uma norma básica. E se na área de gestão de pessoas, na legislação trabalhista, por exemplo, passou a ser considerado obrigatório nexo causal para comprovar que
um afastamento de um trabalhador de saúde com Covid seria um problema de doença do trabalho, isso era absolutamente não compliant, inclusive com o senso comum. Então, a gente tem que tomar cuidado com em que riscos a gente incorre quando a gente vacila. Quer dizer, existem no Brasil instrumentos legais que discutem a questão do compliance. Eu vou poupá-los disso, primeiro, porque eu não sou advogada, e segundo, porque os documentos legais, cada um pode lê-los, etc. Mas a gente tem que pensar que todas as organizações, e as de saúde não são diferentes, elas possuem alguns tipos de capital, e esse capital está sempre em risco. Então, por exemplo, existe um capital relacional, que é a marca, a imagem, a reputação. Então, por exemplo, o Unesco. O Unesco é um instituto que tem uma história longa na área da saúde coletiva no Brasil. Tem uma reputação bastante boa. No entanto, ele corre o risco de fechar. O que acontece com o que está em torno do Unesco, se isto acontecer? O que acontece, por exemplo, com a base de pessoas que ele formou, com a base de pessoas que gostava de saber, ou que gosta ainda, a opinião do Unesco a respeito de uma série de assuntos relacionados à saúde coletiva? Quer dizer, por que ideais o Unesco se batia ou se bate? Qual é a advocacy que ele faz? Então, se você fala que o seu objeto de interesse é o SUS, está claro que a sua advocacy é pela saúde e também, eventualmente, pela assistência. Mas nós estamos falando de saúde como um direito. Para isso, mais uma parte do capital relacional são as alianças estratégicas que uma organização consegue fazer. Então, eu vou mudar de exemplo, vou parar de falar do Unesco e vou falar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que em São Paulo, durante a pandemia, até há 15 dias, tinha transformado o seu Instituto Central, que era o Hospital Geral do HC, porque lá tem Instituto do Coração, de Psiquiatria, da Ortopedia, num Instituto Covid. Então, durante 4 meses, o Instituto Central do HC virou um Instituto Covid, e o resto do HC foi continente para todos os demais pacientes. E dentro do HC, isso funcionou bem. E o ambiente de saúde de São Paulo também funcionou. Então, o setor público e o setor privado fizeram alianças estratégicas para garantir o funcionamento de um número muito grande de novos leitos de terapia intensiva com profissionais de altíssima competência. Por quê? Por causa do capital relacional que o HC tinha. Então, ele fez alianças estratégicas com operadoras privadas de saúde, com hospitais com finalidade lucrativa, com hospitais sem finalidade lucrativa, com bancos, tudo isso para garantir que ele funcionasse. Havia uma causa de comoção? Sim. E a história do compliance era tão delicada que, por exemplo, o HC montou um comitê para administrar as doações recebidas, para evitar que lá para frente se dissesse que as doações tinham sido recebidas de maneira pouco regular. Agora, o capital que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem, sempre teve e esperemos que sempre venha a ter, é um capital humano fantástico, que tem uma equipe que, independente de se é bem ou mal remunerada, está lá. Então, são profissionais e professores
e enfermeiros, e fisioterapeutas, e nutricionistas, e farmacêuticos, que conseguem atrair pares e reter pares. Há uma série de outras organizações que podem ser competitivas no mercado da saúde, mas muita gente quer trabalhar no HC, porque sabe que lá se pode lutar pela saúde do paciente. Para isso, você tem que ter liderança, você tem que ter comprometimento e algum grau de transparência. Então, de novo, eu cito o exemplo do Márcio, que hoje falou da situação do Unesco com um bom grau de transparência. Eu não conheço nada sobre o Unesco, além da situação atual, além do que o Márcio colocou, mas, enfim. O que a gente sabe é que nós temos cultura, valores e filosofia e ética de trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, eventualmente no Unesco. Existem alguns hospitais no Brasil que são vistos como altamente simbólicos de cuidado de qualidade, que tenderiam a retornar à saúde do cidadão. Isso é fantástico. Mas, além desse capital humano, precisa de um capital organizacional. Então, por exemplo, quem é inovador? Então, no Brasil, o que a gente vê nesse momento da vacina do Covid? A gente vê alianças, por exemplo, com a Fiocruz, que é um baluarte da saúde brasileira e que tem um capital organizacional claramente voltado para inovação, e o Instituto Butantan, em São Paulo, que tem a mesma característica. Então, lá, sabe-se que eles lutam por pesquisa e desenvolvimento, por qualidade de processos e controles. Então, sabe-se que se há algumas organizações públicas em condição de fazer isso, e quando o Pedro falou aqui 3 semanas atrás, também sobre essa parte da Fiocruz, né? Nós estamos falando de uma organização francamente inovadora. E neste momento, quando a gente está discutindo indústria farmacêutica, por exemplo, e as vacinas, a gente está falando de patentes, a gente está falando de direito de produção, a gente está falando de ensino e pesquisa e de como depois pode ser feita a disseminação desses bens ou desses serviços de maneira transparente para a população como um todo. Então, na verdade, isto traz reputação. Reputação, no limite, é um crédito de confiança adquirido junto à sociedade por uma organização. Agora, você não consegue isso se você não cumprir com o que se espera da organização. Se você não cumprir com o que é vendido como um valor dessa organização. Então, a reputação é, no fundo, a soma das opiniões que todos têm de um indivíduo ou de uma instituição. Então, quando muita gente acha que a organização é boa, é decente, tem credibilidade, isso vale. E tem uma questão dos dias de hoje, de novo, dias de hoje, 2020, com sem ou apesar da pandemia. Todo mundo sabe tudo o que nós fazemos. As redes sociais, tem um filminho, um documentário, sei eu, que está no Netflix sobre as redes, mas eles mostram claramente, quer dizer, dependendo do que você fala hoje, próximo ao seu celular ou à internet, começa a aparecer anúncio daquilo, de coisas correlacionadas. Isso pode? Pode, desde que se esteja cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí isso é uma área nebulosa que também tem que ser discutida no que diz respeito à questão do compliance. E aí, eu, pensando nisso, assumi que a gente não consegue discutir compliance desligado
do assunto de governança. Então, o que é governança? Governança é uma forma de você olhar para o futuro da organização. Então, é diferente da gestão. A gestão olha mais para o seu cotidiano. Então, no SUS, a governança é particularmente difícil. Por quê? Porque, na verdade, o SUS define que são níveis, existe independência nos 3 níveis de governo. Então, para funcionar, precisa de muita conversa. A gente viu concorrência entre municípios e entre estados para comprar equipamentos, para comprar respiradores, para comprar EPIs. Isso, como governança, é difícil, e como compliance, pior, porque, em tese, cadê o interesse do povo brasileiro? Que, em tese, é o interesse do SUS. Então, quando a gente fala nos pilares da governança, sendo que a governança serve para criar valor para a sociedade, os pilares da governança não são tão diferentes dos pilares do SUS, até porque eles começam com a equidade. Então, equidade é o que? É tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. É diferente de igualdade. Outro dos princípios da governança é a transparência. Então, quando há organizações públicas que escondem ou tentam esconder os seus dados, que transparência é essa? Que governança é essa? E que compliance é essa? Quer dizer, se você precisa invocar a lei do acesso à informação, desculpa, você está forçando a barra, e ainda bem que tem compliance, ainda bem que tem a lei anticorrupção que te obriga a fazer isso. Nesta mesma família, ainda dentro da governança e ainda dentro do compliance, aparece a prestação de contas. E a prestação de contas não deveria ser naquela linguagem contábil que quem entende é contador, ou naquela linguagem jurídica que quem entende é advogado. Na verdade, a prestação de contas deveria ter um componente social importante, porque você quer falar com a sociedade. E isso tem a ver também com a responsabilidade corporativa. Ou seja, o quanto você está, por exemplo, interferindo no meio ambiente com o tipo de embalagem que você vende, o que você coloca na rua. Quer dizer, não pode ter saco plástico, a menos que você pague. Então, pagando pode poluir? Isso acaba sendo uma questão difícil. Agora, a questão é, isso vale para qualquer empresa? Eu diria que sim. Isso vale para o SUS como um sistema de saúde? Com certeza. Isso vale para o terceiro setor? Claro, principalmente se a gente pensar no que é esse terceiro setor. Se a gente pensar em toda esta rede filantrópica, sem finalidade lucrativa ou voltada para a saúde, que no limite é um bem de mérito, no qual estão o aparelho formador dos profissionais de saúde, que esteja, por exemplo, preocupado em formar bons profissionais, e não só necessariamente em ter profissionais que possam trabalhar ou que tenham um resultado financeiro ao final do período, né? Então, esses princípios que têm a ver com o compliance, com a sociedade como um todo, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Desperdício na área da saúde eu não vou entrar em terreno religioso para dizer que é um pecado, mas é um absurdo numa área na qual o recurso é pouco, qualquer coisa que se faz além do que é necessário é desperdício. Qualquer coisa que se faz
com finalidade que não seja recuperação da saúde, é desperdício. Qualquer coisa que se faz porque se tem o equipamento sem saber muito bem o resultado, é desperdício. E isso é absolutamente não compliance. Eu não sei se com isso eu atendi ao que tinha sido pedido para eu falar, mas, enfim, era nisso que eu tinha pensado. E eu não sei se eu abusei do tempo também. Não, de jeito nenhum. O tempo foi dentro do combinado, professora Ana. Sua exposição foi brilhante. Ela está consistente, está sintonizada, objetiva e relevante. O que você falou, com certeza, os que estão assistindo devem estar refletindo em torno. Com essa exposição, Ana, me permita chamar de Ana mesmo. Eu permito, Márcio. Com essa exposição, eu me sinto... Você me deixa mais orgulhoso ainda de dizer que eu sou um ex-orientando seu, né? Quando fui fazer o doutorado na USP, lá na década de 90, e você me aceitou como doutorando. Sempre tive orgulho de dizer, quando me perguntam quem é que foi que trabalhou comigo, a tese e tal, sempre, nunca tive problema nenhum de dizer com todas as letras que foi você. E com essa tua exposição hoje, fico mais orgulhoso ainda. Mas você também valoriza, com essa participação, você valoriza mais ainda o nosso ciclo de debates Viva Inesco. Nos anima a continuar na campanha. Porque, claro, essa campanha, esses debates, têm toda a função de ilustrar, de acrescentar conhecimento e reflexões por parte dos que assistem aqui ao vivo ou depois na gravação que fica disponível. E é claro que ela só vai ter sucesso na medida que você, estou dirigindo aí a você que está assistindo a gente, assistindo a sessão de hoje, eu gostaria muito de ter desconto de 100% nas inscrições dos nossos eventos do ano que vem. Eu estou trabalhando para isso. Nós que estamos promovendo esse ciclo de debates, estamos trabalhando para isso e queremos ter as condições para planejar e executar, realizar os eventos. A sua contribuição pode ser decisiva para isso. Pense nisso, por favor. Como eu disse no início, nós temos agora um bloco de perguntas e respostas. Até onde eu estou vendo aqui, chegou alguma pelo chat, que o André está me repassando, e também tinha chegado pelo e-mail. Cadê as perguntas da Carla Ciliani? A Carla Ciliani é uma advogada em Londrina, Ana, que participa dos eventos do Inesco há muito tempo, ela até nos ajuda em termos de assessoria jurídica, e eu não sabia que ela tinha um envolvimento quanto a isso. Ela me mandou aqui um artigo que eu vou remeter para você amanhã, a Lei Anticorrupção explicada aos microempreendedores, uma abordagem simples sobre a importância do diploma legal da promoção da integridade. E ela me mandou, e mandou junto a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, de agosto de 2013, que você conhece, eu não conhecia, e o Decreto 8.420, de março de 2015, que fala sobre o programa de integridade, dentro nos detalhes. Pois bem, a Carla faz as seguintes perguntas. Aprendemos e constatamos na prática que o apoio da alta administração é a pedra fundamental para um programa de compliance. Transportando essa lógica para o setor público, como convencer nossos gestores sobre a importância de programas de integridade na administração pública,
se temos como exemplo maior um representante que se comporta de forma contrária a toda a proposta ética, de transparência, de diálogo com toda a sociedade? Essa é uma pergunta. Posso fazer as três de uma vez? Você... É que manda. A segunda, não vejo como um programa de compliance, não vejo como um programa de compliance possa ser efetivo e ter durabilidade sem um programa de educação corporativa, principalmente para os gestores e a melhoria da sua liderança. Como você vê essa necessidade? E, por último, grande parte da academia não conhece o que é compliance, integridade, e não acompanha o time das inovações. Como vencer esses gaps? Eu acho que essa terceira pergunta dela abre um pouco o espaço para você falar, eu tinha anotado aqui, sobre a iniciativa Compliance na formação do profissional de saúde, da FGV, da qual você participa e da qual eu estou participando também, a convite, e que acho que talvez essa pergunta da Carla possa te permitir você dizer alguma coisa também sobre isso. Tudo bem? Sim, senhor. Bom, Carla, muito obrigada pelas perguntas, elas mostram o quanto você conhece o assunto. E aí, a primeira questão, eu lembrei, quando você começou a falar do apoio da alta direção, uma das áreas com as quais eu também trabalho faz tempo é qualidade. E antes de começar a trabalhar com qualidade na saúde, né, tem aquela coisa da gestão da qualidade total. Eu faço parte da Academia Brasileira de Qualidade, e lá a gente reconhece alguns dos grandes ícones da área, um deles o Edward Deming. E é interessante porque o Deming, ele tinha, ele tem um livro, né? Ele já morreu, mas o livro dele, ele fala, eu só vou fazer consultoria se e quando o presidente da empresa estiver lá para me receber e para conversar comigo. Porque se não houver o comprometimento da alta direção, não existe hipótese de que se consiga implantar um programa global de qualidade na organização como um todo. Então, não é que o exemplo vem de cima, mas as ações têm que permear a organização como um todo. Então, se as ações não permeiam a organização inteira, não tem o que fazer. Não se trata de dar a ordem, tem que haver o comprometimento. E aí a gente entra, aí a senhora é advogada, eu não, mas tem muita gente que fala a lei, ora a lei. Então, a gente tem a lei anticorrupção, a gente tem códigos de compliance, a gente tem visto algumas organizações onde existem estruturas organizacionais ligadas a compliance e que, na verdade, não são compliant, quer dizer, elas, de vez em quando, são identificadas com corrupção. Tem uma questão que eu acho que é mais delicada ainda, que tem a ver com as pessoas não acham que algumas coisas são corrupção. Então, nessa iniciativa para inserir a compliance na educação médica, a integridade na educação de profissionais de saúde, mas o primeiro caso ao qual nós estamos nos dedicando é a educação médica, um colega que trabalhou muito tempo na área de medical devices, né, as tais OPME que tinham a máfia, então a gente não fala mais nas OPME, agora se fala em dispositivos médicos implantáveis, mas aí ele me perguntou, aonde nós vamos chegar com isso? E aí, porque assim, na verdade, estamos todos de acordo, não adianta saber os 7 pecados capitais, não adianta saber o Código de Ética Médica de trás para frente, de frente para trás, não adianta saber o Código Penal. O importante é cumprir a lei, não conhecer o suficiente para conseguir burlá-la bem.
Então, o que eu estava... A questão é mais de comportamento do que de outra coisa, é de cultura do que de outra coisa. Então, a minha resposta para esse colega, que estava também nessa mesma iniciativa da qual o Márcio e eu fazemos parte, é a seguinte: duas coisas. O conhecimento servirá, se ele for bem passado, para que as pessoas não possam dizer que não sabiam que determinado comportamento era errado. Quer dizer, se está escrito e se isso é difundido o suficiente, você pode saber que o correto é esse, mas é uma forma de fazer isso passar pelo tecido social. Então, de vez em quando, a advocacy, quer dizer, a defesa, tem que tomar cuidado. Agora eu vou falar uma coisa que eu não devia, mas nós estamos também, além do momento das redes sociais, nós estamos no momento do politicamente correto, em que hoje em dia não dá mais para falar senhoras e senhores, mas tem que falar senhor, com alguma arroba, que aí não precisa diferenciar. Isto não uma mudança de comportamento. Isso é, na verdade, um disfarce, é uma forma de apresentação, mas isso não necessariamente é de fundo. Então, tem gente que faz isso basicamente para estar de acordo com o costume. Uma coisa interessante, eu tive um aluno no mestrado profissional, lá da GV, que é um advogado que é do comitê de compliance de um hospital e ele é do comitê de compliance de uma associação. E essa associação fez uma primeira pesquisa para saber que hospitais estavam interessados nesse assunto em 2013. 2013 foi o ano, foi em 2014, desculpa. Em 2013 foi o ano em que apareceu essa lei da compliance a que o Márcio acabou de se referir. Essa pesquisa repetida em 2016 mostrou um resultado espantoso. Qual foi? Que, já que estava na lei, e já que isso é coisa na qual os advogados trabalham, o advogado não quer ir contra a lei. Então, apareceram códigos de compliance nos hospitais. Isto significa necessariamente que mudou o comportamento das pessoas nos hospitais? Não. Mas se alguém perguntasse se tinha comissão de compliance, comissão de conduta e código de compliance, tinha. Isto não muda a realidade. O que muda a realidade são as ações das pessoas. E para isso você precisa de uma geração de gente trabalhada. Tanto que as crianças que estão hoje na escola sabem muito mais sobre sustentabilidade do que muita gente que estudou sustentabilidade, simplesmente porque isso virou assunto, e virou assunto cotidiano e corriqueiro. Eu não sei se eu respondi, viu, Márcio? Não fiz discurso. Na minha opinião, respondeu, né? São questões que não permitem serem conclusivas as respostas, né? Você abordou todos os aspectos que a Carla pediu nas três perguntas. Eu acho que essa questão que ela fala da educação corporativa, da importância, né? Você está demonstrando que faz sim parte essencial do sucesso da iniciativa caminhar. E a lembrança da iniciativa da FGV sobre a incorporação desses valores na formação dos profissionais de saúde, começando pela educação médica, está bem numa terceira... Quer dizer, isso não vai ser para amanhã, né? Sabemos nós, certo, Carla? Né, Ana? Que isso... Eu me lembrei quando você estava falando, Ana, do debate que está ocorrendo esses dias, talvez por conta de dia 10, sábado passado, foi Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Em função disso e do envolvimento, o Unesco tem um papel importante, teve um papel importante na reativação do Instituto Pagliari,
de Londrina, que existiu há 10, 15 anos, depois, por situações várias, deixou de estar ativo, e desde sábado passado, no dia 10, houve um processo todo, desde agosto do ano passado, no evento que nós promovemos aí em Londrina, e está de novo florescendo. Os cuidados paliativos também, né? Você lembra daquela discussão na comissão tripartite, né, do ano de 2018, que a resolução que foi criada pela primeira vez agora, é outro tema que também, para se instalar nos serviços de saúde, nos comportamentos dos profissionais, é um outro desafio. Mas eu já estou me perdendo aqui. Nós temos 3 perguntas que chegaram aqui pelo chat que o André me passou. Uma é da Elaine Rossi. A Elaine Rossi é uma enfermeira, não sei se você se lembra dela, professora comigo lá na Faculdade Pequeno Príncipe. E a pergunta dela é: compliance está relacionado aos princípios da segurança do paciente? Essa pergunta é ótima, Elaine, porque estavam querendo botar um pouco para trás, e o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, se posicionou ontem a favor, mais uma vez, dos programas de segurança do paciente, quer dizer, e dos trabalhadores. Na verdade, não existe segurança. Um mês atrás, não lembro exatamente o dia, mas, enfim, foi o Dia Nacional da Segurança do Paciente, estava todo mundo de laranja, e um dos motes da segurança do paciente era que não dá para pensar em ter paciente seguro se não houver trabalhador de saúde seguro. Quer dizer, se a segurança do trabalhador de saúde for deixada para segundo plano, a segurança do paciente será deixada para terceiro plano. Então, por exemplo, se não houver EPI, se não houver treinamento adequado para os trabalhadores de saúde, não vai haver segurança para o paciente. E isso é compliance. Isso tem a ver com regras e normas de organização de serviços de saúde. Não está no princípio da anticorrupção, mas, no limite, se gastarem o dinheiro dos serviços públicos, privados ou do terceiro setor, como eles devem ser gastos, portanto, de maneira adequada, haverá, sim, maior segurança para o paciente e para o trabalhador. Uhum. Beleza, perfeito. Eu concordo inteiramente com a tua resposta. E vamos a outra pergunta que tem aqui, que é do Anísio Moura. Olha! Eu não conheço o Anísio. Ah, mas eu conheço. Ah, você conhece? Então, ele pergunta: considerando as dificuldades de governança nas instituições públicas de saúde, como encaminhar as discussões sobre os riscos e compromissos dessas instituições? Essa pergunta é muito difícil, Anísio, mas ela é básica. Eu tenho a impressão de que a primeira coisa que você precisa encaminhar numa instituição pública, seja ela qual for, de saúde, governamental macro, do legislativo, do judiciário, a primeira coisa que você tem que ter é o compromisso público. O risco é consequência, porque só fazer o bem não garante a ausência de risco. Agora, você tem que ter o compromisso para saber. Eu vou falar de uma coisa velha, mas atualíssima, que é o planejamento estratégico situacional. E aí o que eu queria dizer era o seguinte: você sempre tem que saber, a hora que você vai negociar, até onde você vai negociar.
Portanto, se você tiver clareza de qual é o seu compromisso, você sabe qual é o risco que dá para correr. Se você está falando, por exemplo, de mercado financeiro, você sabe-se que quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Mas se o investidor quer correr pouco risco, ele está consciente de que ele não vai ter a possibilidade de uma ação estourar, mas também não tem de uma ação explodir. Então, você tem que saber qual é o seu compromisso institucional. A partir daí, você sabe qual é o risco que você está disposto a correr. E se você for transparente o suficiente, as pessoas que você atrai para a sua organização, para trabalharem nela ou para serem atendidos nela, eles saberão quais os riscos que eles correm por irem para lá. Eu adorei a pergunta do Anísio. Também, entendo como fundamental para se refletir. E ela me faz, a tua resposta, Ana, me faz pensar na necessidade de, ao enfrentar essas situações, as organizações, os gestores, não esquecerem que existe o ambiente externo, né, que tem a comunidade, não são só os profissionais e gestores, mas também os usuários, a população beneficiada pelas instituições devem ser convidadas, devem ser ouvidas nesse processo. Isso diminui os riscos. Mas aí tem uma outra coisa. Hoje em dia, mais um dos assuntos que me interessa, que é a experiência do paciente. Já há estudos mostrando o seguinte: tem que tomar cuidado, porque assim, se você faz tudo o que o paciente quer que você faça, às vezes você pode estar sendo nefasto para a saúde dele, porque de repente ele quer coisas além do que ele de fato precisa. Então, o que você precisa é ter um nível de transparência suficiente que faça com que o paciente ou a comunidade que você serve confie em você para que vocês possam conversar, reduzindo um pouco a necessária existente, não dá para não contar com ela, assimetria de informação. Mas a transparência e a verdade fazem com que a relação mude completamente. E não pode ser só para inglês ver, ou para cumprir o manual que fala que tem que ter participação comunitária. Ok. Eu preciso dar andamento aqui, porque a responsabilidade minha é que a gente não passe do tempo. Temos mais uma pergunta. Pode ser, Ana? Eu posso tentar responder devagar. Pode. Temos ainda 5 minutos. Marli Vanuc. Marli Vanuc é enfermeira, professora da Universidade Estadual de Londrina, não sei se você se lembra dela. Ela era vice-diretora do CCS, liderança do movimento de enfermagem aqui no Paraná. Ela pergunta: os currículos dos cursos da área da saúde orientam a formação dos futuros profissionais. Pergunto: compliance é conteúdo de graduação? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Marli. Eu entendi. Entendeu? Deve ser assunto de graduação? Mais ou menos um questionamento que eu acho que ela está fazendo. Né? E o que diz aquilo que você tanto gosta das diretrizes curriculares? Na verdade, o conteúdo teórico de compliance não necessariamente faz parte. E se fizer parte, ele mora junto, provavelmente, com ou a área que também existe, mas que é muito pouco trabalhada, de gestão, ou com a área que é mais ou menos levada a sério, dependendo da faculdade, que são os conteúdos da ética. Marli, o fundamental, de novo, não adianta o professor falar que o curso dizer que você tem que cumprir o seu contrato de trabalho,
porque se você não cumprir, você está sendo descumpridor, e que você tem que fazer tudo pelo bem do paciente. Se na hora que o aluno vê o professor em ação, o professor não respeita o paciente, o professor passa para frente a responsabilidade de cuidar do paciente, etc. Então, para mudar o comportamento das pessoas com relação à integridade, com relação à anticorrupção, porque não cumprir o prometido também é corrupção, né? Por menos que isso pareça isso, quer dizer, de repente vai que eu não cumpri o que o Márcio me pediu, estou sendo criminosa aqui, mas, então, não sei se a palavra tem que estar na grade curricular. O conteúdo e o conceito tem que estar. A hora que você define a parte cognitiva e a parte atitudinal e a parte comportamental, ali tem que estar. Você está falando de como a pessoa vai ter que se comportar no serviço, como o profissional de saúde vai ter que agir. Seja no serviço de saúde, seja na casa do paciente, seja fazendo palestras na comunidade. Ok. Eu acredito que esse tema, Ana, né, a pergunta da Marli, mesmo a própria terceira pergunta da Carla, e a iniciativa que você, junto com a professora Lígia Maura Costa, lá do FGV Ethics, né, que é outro núcleo, junto com o FGV Saúde, vocês estão desenvolvendo essa iniciativa, mas eu acredito que se nós tivermos sucesso nessa campanha e o Inesco continuar existindo, e no evento do ano que vem, com certeza um mini curso sobre esse assunto para se aprofundar mais, dar mais tempo, tem todo o cabimento, né, para a gente poder tratar dessa temática com mais pertinência, inclusive abrir na mostra de pesquisas em saúde, de relatos de experiência, um eixo temático que dê guarida à apresentação de experiências ou pesquisas que estejam sendo feitas. O que você acha disso? Nós vamos começar uma pesquisa já, em algumas faculdades de medicina, para tentar descobrir em que ano seria melhor trabalhar, o que os alunos sabem, o que os alunos não sabem, o que lhes interessa. Então, provavelmente, daqui a 6, 7 meses, pelo menos, dados preliminares nós já teremos. Olha, como o nosso tempo está acabando, queremos novamente agradecer não só a sua participação, Ana, mas também a sua participação, que está aí assistindo o nosso debate. As perguntas que não foi possível, pode ser que esteja chegando alguma ainda. Se der tempo, uma palavra mais sobre LGPD no Brasil versus autoridades de controle. Eu não sei do que se trata. É a Lei Geral de Proteção de Dados, Márcio. Tá. Teve até essa discussão esses dias lá no encontro dessa semana, né? Mas eu cheguei atrasado e não cumpri a minha tarefa. Mas eu acho que, infelizmente, essa questão e outras nós vamos ter que deixar para ser objeto de uma troca depois, eu prometo, MJAL, Tribunal de Justiça do Paraná, .jus, acho que é Tribunal de Justiça. A gente pode depois trocar essa figurinha, porque senão a gente vai poder ter problemas aqui com o tempo. As perguntas que não foram possíveis, e, portanto, a gente vai dar um jeito depois. Queremos agradecer novamente a você, professora Ana Malik, pela sua participação. Como já dissemos, ficamos honrados com o seu apoio. Pretendemos que uma dessas duas orquídeas seja sua, a outra é da professora Albertina, que esteve aqui no segundo fórum. São as duas meninas desse ciclo de debate, são 8 participantes, você e a Albertina, e essa orquídea, com toda a justiça, cabe a vocês duas. Mas a sua despedida tem a nossa preferência nesse momento. Por favor, fique à vontade. Então, assim, eu queria
Primeiro, fazer um rápido comercial. Se você puder... eu deixei com o Márcio um PDF do que é a nossa agenda do FGV Saúde até o final do ano. Então, as inscrições estão abertas para o nosso curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde e para o nosso mestrado profissional em competitividade, que esse pode ser feito, na verdade, atualmente ele está sendo feito tendo em vista a pandemia, né, à distância, mas a gente sempre tem alunos de diferentes estados do Brasil. Hoje eu fiz uma apresentação à tarde, então eu sei que nós já formamos 67 mestres, que esse número eu consegui anteontem, mas é um curso que tem sido muito bem avaliado. A gente tem algumas oficinas que são atividades experienciais, mesmo que elas sejam atualmente à distância. Então, ainda em outubro, nos dias 24 e 31, vai ser Inovação e Design Thinking na Saúde, e nós temos os nossos debates GV Saúde. Em novembro vai ter um sobre investimento financeiro no setor saúde, o ciclo de Private Equity e o mercado de ações, mas em dezembro nós vamos discutir o que torna, ele nem está aí ainda, mas o que torna, como nós vamos poder tornar o brasileiro mais saudável. Além disso, a gente vai ter um evento do Qualiosp, que vai ser sobre a saúde do trabalhador de saúde durante a pandemia, e segundo nós, está sendo um tanto descurada, pelo menos em termos da segurança e da saúde mental, e nós ainda vamos ter uma oficina de introdução à experiência do paciente em novembro. Então, esse PDF está com o Márcio e talvez ele possa aí ficar no site do Inesco para fazer um pouco a divulgação. Eu recomendo os nossos programas. Com certeza, nós, a partir de amanhã, já poderemos colocar no site, ficar à disposição dos interessados. E, já que eu estava me despedindo, eu queria dizer o seguinte, eu costumo brincar com a minha... enfim, com o meu disclaimer, né, dizendo que a única coisa que eu vendo são ideias. Que eu, como sou formada antes do SUS, eu sei que antes era pior, e eu sempre acho que dá para fazer melhor em termos de qualidade, de segurança, de integração e de utilização dos recursos. Eu acredito que nós podemos todos juntos tentar melhorar a nossa saúde, por um lado, mas a saúde do brasileiro acima de tudo. Então, cuidem-se todos, por favor. Obrigada, Márcio. Obrigado, a gente que agradece, Ana. A você e a vocês que estão nos assistindo, reiteramos o convite para estar conosco na próxima quinta-feira, dia 22, nesse mesmo horário, pelos mesmos canais do Inesco nas redes sociais. Nós contaremos com a presença do Dr. Gonçalo Vecina Neto, que abordará o tema A Gestão da Saúde e as Perspectivas das Organizações Públicas, Privadas e do Terceiro Setor após a pandemia. É bom sempre lembrar que o Inesco é uma organização do terceiro setor, né? Muita gente ainda confunde um pouco, pensa que o Inesco seja uma organização pública. Tem natureza pública, tem compromisso com o SUS, mas é uma entidade do terceiro setor. A organização aí do debate me passou que, há poucos minutos, nós atingimos 28% da nossa meta. Tivemos a contribuição, e acho que você está ajudando muito nisso, Ana, com o teu debate, com a tua presença. Várias doações aconteceram agora nas últimas 1 hora e pouco. Bom, mas, enfim, nós estaremos aqui na quinta-feira que vem. Continue prestigiando o ciclo de debates, continue prestigiando o Inesco, divulgue com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, e muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite.